fechar uma gravação aqui. Certo, vocês estão vendo aí a tela, né? Sim, Sim, Então, na aula passada a gente começou a falar sobre índices, né? A gente vem falando sobre perdas, né? A avaliação de perdas, né? Agora aula passada a gente falou sobre índices, né? Que são informações, né? Números, né? Normalmente em porcentagem, que nos dão o visual, né? O aspecto visual de como que está a eficiência dos nossos equipamentos, das nossas células de manufatura, das nossas operações. Né? Então, a partir desses índices, a gente consegue extrair informações, né? E monitorar a nossa planta também, a nossa fábrica. Né? E aí entra um conceito interessante, que é de gargalo produtivo, né? Que é aquela operação, aquela máquina que tem a menor capacidade produtiva. Né? Se essa capacidade produtiva for menor que a demanda, ou seja, aliás, se a demanda, né, de peças, por exemplo, né, se a demanda de peças for maior do que esse gargalo, né, menor, aliás, a necessidade de produção, né, a demanda for menor do que o gargalo, né, então está tranquilo. Na verdade, nem há gargalos, né, o escoamento é normal. Né, mas agora, se a demanda é maior do que a capacidade de uma determinada máquina, por exemplo, essa máquina então vai ser o gargalo, né? Então é o que a gente analisou aqui, né? Por exemplo, nesse caso aqui, esse posto de trabalho aqui, ele é o gargalo, porque é o que menor tem, né? Desde que a demanda seja maior do que 5 peças dia, né? Digamos que a demanda seja de 6 peças dia, 7 peças dia. Então, o nosso gargalo está aqui, né? Então, esses índices, eles servem. Então, as outras, por exemplo, digamos que vamos considerar que a demanda seja de 5 peças dia. Então, a gente já está operando no limite do gargalo, né? Estaríamos nesse caso aqui de 100% de utilização, né? As outras etapas ou outros postos de trabalho estariam trabalhando com capacidade ociosa aqui, né? Estariam operando com folga, digamos assim, né? Então a gente chama esse caso aqui de gargalo, né? Ou esse aqui, né? As operações onde tem menor capacidade do que a demanda, né? E os outros que estão trabalhando folgado, né? Que vão trabalhar folgado conforme a demanda, eles são recursos de capacidade restrita, que a gente vai chamar eles assim, né? Então, a análise deles aqui, né? Esse aqui, por exemplo, o recurso 2, né? Neste momento, com essa demanda aqui, ele é um recurso de capacidade restrita, que a gente conceitua ele dessa forma, né? Então, agora ele é um recurso que está com folga, né? Ele é um recurso de capacidade restrita, né? Mas em outro momento ele pode se tornar um gargalo também, né? Então, o acompanhamento dessas máquinas também, né? De todas as máquinas, na verdade, do processo produtivo, né? Em algum momento ela está folgada, em outro momento ela é um gargalo, né? E aí, a grande questão é a gente identificar esses gargalos, né? E é através desses índices, esses índices nos ajudam a identificar gargalos, né? Então, a gente viu alguns índices, né?
que falam, que é o IROG, esse aqui, né, que é o Índice de Rendimento Operacional dos Equipamentos, né, e ele vai falar, ele vai te dar um índice operacional de equipamentos, né. Aí a gente viu também outros índices de mão de obra, de multifuncionalidade, né, mas a gente vai focar nesse cara aqui, né, Índice de Rendimento Operacional. Esse aqui é o principal. Esses outros dois aqui, de multitarefas e em relação à mão de obra, são interessantes também, mas são, em relação ao IROG, eles são secundários, ou seja, na medida que tu tem um bom IROG aqui, um bom coeficiente operacional de equipamentos, né, uma boa eficiência, né, então aí sim tu parte para essas outras melhorias aqui, nesses outros índices, né. Então a primeira coisa é atacar o problema, né. Aí a gente falou de alguns exemplos, né, para se familiarizar com esses índices. Então, o processo de melhoria de eficiência, né? Identificar os gargalos, né? Primeira coisa, né? Identificar gargalos, utilizar da melhor forma possível os gargalos ou maximizar a sua eficiência, né? Subordinar os demais recursos à capacidade do gargalo, ou seja, baixar o nível dos outros recursos, por mais que os outros recursos tenham maior capacidade, né? Pela questão de sincronia, né? Da questão de estoque zero ou de diminuição dos estoques, né? Então tu regula as outras máquinas, né? Na verdade, a eficiência do gargalo, né? A eficiência do gargalo não, a capacidade do gargalo, né? Então tu regulando os outros demais equipamentos, a capacidade do gargalo, então tu lineariza ali, né? Tu faz um balanceamento dessa linha, né? E aí, claro, né, a nossa capacidade de fábrica vai ser a capacidade do gargalo, né? Então, utilizar da melhor forma possível, identificar, maximizar a eficiência do gargalo, subordinar os demais recursos à capacidade do gargalo, regular os demais recursos, né? Após implementar melhorias no gargalo, medir os resultados e voltar a fazer nova análise, buscando identificar novos gargalos. Ou seja, faz a melhoria, né, no gargalo, identifica de novo, avalia de novo. Se daqui a pouco mudou o gargalo, daqui a pouco outra máquina passa a ser o gargalo, então ataca aquela máquina. Então tu está sempre monitorando a tua linha de produção em busca de pontos críticos, né, pontos de gargalos e planos de ação, né, para identificar os problemas, né, por que aquele lugar ali é um gargalo, né. Sempre vai ter um gargalo, na verdade, a não ser que, claro, que a tua demanda seja baixa, né. Se a tua demanda está baixa, mas, né, tu não quer que a tua demanda esteja baixa, né? Tu quer que a tua demanda esteja alta, tu quer produzir, né? Então sempre vai ter gargalos, né? Tu sempre vai estar buscando gargalos. Então os ganhos produtivos, né? Isso é interessante, né? Os ganhos produtivos estão associados à melhoria da eficiência de gargalo, né? Então uma máquina que é gargalo hoje, né? Ou uma máquina que está com uma capacidade folgada, né, que a gente chama de capacidade recursos de capacidade restrita. Se essa capacidade está folgada, né, hoje está folgada, mas amanhã pode não estar mais, né, então deve-se esgotar as possibilidades de melhoria a partir dos recursos existentes na fábrica, né. Só então avaliar a compra de um outro equipamento. Então tu ataca o que tu tem, né, os recursos que tu tem, tu faz a análise em cima do que tu tem, uma análise de melhoria, né? Então só esgotadas as possibilidades de melhoria interna, né, com o que tu já tem, aí sim tu traz a possibilidade de comprar um novo equipamento, tá? Então vamos focar no IROG, que é o Índice de Rendimento Operacional, né? Então esse nosso IROG ele pode ser dividido, tá, em dois tipos: o TIP, né, ou OEE, né, que eu esqueci de colocar. Não, tá aqui, ó. Total Effective Equipment Productivity e Overall Equipment Effectiveness. O que é isso, né?
Ó, CCRs, né? Recursos com capacidade restrita, Capacity Constrained Resources, são recursos que trabalham folgados, porém podem vir a se tornar gargalos. Então, qual é a diferença dessas duas aqui, né? TIP e OEE, né? Se o teu recurso é um gargalo, né, tu aborda ele como um TIP. Se o teu recurso trabalha com folga, tu aborda ele como um OEE. Né? Qual é a diferença dos dois? É o tempo total, né? O tempo, esse tempo de processamento aqui, né? Onde no TIP tu usa todo o tempo disponível. Por exemplo, se a tua fábrica trabalha 8 horas por dia, todo o tempo disponível é 8 horas por dia, né? Se a tua fábrica trabalha 10 horas por dia, 10 horas por dia. Se a tua fábrica vira 24 horas, 24 horas por dia, né? Então é o tempo total disponível, né? É o tempo calendário que a gente chama também, né? E o tempo programado é aquele tempo que tu tira as paradas programadas. Por exemplo, o tempo programado é aquele tempo seguinte: hoje eu não vou trabalhar com essa máquina porque ela esse produto que eu estou fazendo não vai precisar passar por ela, ou vai ter paradas de manutenção, né? Todos os dias, ou naquele momento eu tenho paradas programadas para manutenção preventiva, né? Então tu tem tempo, uma parada programada que tu sabe que tu vai parar, né? Então, em recursos então não gargalos, né, ou CCRs, ou de capacidade restrita, né, tu usa esse tempo programado. Para gargalo, tu analisa o TIP. Tá? Porque o gargalo não pode parar, né? Porque se tu tem um gargalo, né, e tu, vou fazer uma manutenção preventiva, negativo, vai tocar até morrer, porque ele precisa produzir, ele precisa atender a demanda. Lembra que a demanda é que manda no mercado, né? Aliás, na produção, é o mercado que quer, né? Se o mercado quer, tá quisto, né? Então, a abordagem no gargalo é um pouquinho diferente. Tanto que uma estratégia, por exemplo, né? Digamos que eu trabalho 8 horas, né? Identifiquei um gargalo na máquina, né? Trabalhando 8 horas. Bom, uma alternativa é aumentar o tempo disponível, né? A disponibilidade de tempo. Se eu aumentar a disponibilidade de tempo de 8 horas naquela máquina para 10 horas, né? Eu posso resolver o problema do meu gargalo, né? Então, essa análise tem que fazer. E uma outra abordagem, né? Uma outra forma de cálculo em cima, que a gente já viu aula passada, uma forma de cálculo, né? Mas uma outra forma de cálculo é através da decomposição do índice global, né? Que é o índice de rendimento operacional global, né? O IROG global, né, em 3 pequenos índices, né? Define em três índices, que é o índice 1, índice 2 e índice 3, que é o 1, é o índice de tempo operacional, né? Refere-se ao tempo em que a máquina ficou disponível, excluindo as paradas não programadas, né? Esse outro índice o 2, refere-se à queda de desempenho devido à queda de velocidade, né? Por exemplo, a tua máquina ela trabalha num ritmo normal, né? Daqui a pouco ela cai a velocidade dela por algum motivo, né? Operações em vazio, por exemplo, ela opera, tá trabalhando, mas não tá efetivamente usinando, por exemplo, né? Alguma coisa do tipo, né? Paradas não registradas, né? A gente vai ver que algo importante a se fazer é o boletim, né, de operação, né? Que são a coleta de dados, né? As coletas de dados de tempos, né? De que tipo de operação tu está fazendo naquele momento. Essa é da onde esse boletim de operação é da onde tu tira os teus dados, né? Para montar o IROG, por exemplo. É como se fosse um relatório de área de obra, um relatório de área de fábrica, um relatório de área de campo. E o IPA, né, que não é a cerveja, mas é o índice de produtos aprovados, né, refere-se à quantidade de peças perdidas por má qualidade, né, refugos ou retrabalhos, né. Então, aqui está o cálculo deles, né. Então, é o tempo total disponível menos o tempo de parada, né, de paradas programadas, divididos pelo tempo total. Então, vai me dar uma porcentagem, né. Meu tempo total, né, disponível, divididos por uma queda de velocidade, que isso aqui é um pouquinho difícil
é uma queda de rendimento, né, abaixo do normal, dividido pelo tempo total, né. Isso aqui, né, a gente vai ver depois que a gente pode calcular de maneira indireta, né. Na medida que o índice 1 e o índice 3 são fáceis de calcular, né, então a partir do que tu já tem o IROG, né, então tu consegue fazer um jogo de fórmula aqui e determinar esses índices mais facilmente, né. Então, por que a gente calcula, separa esses índices, né? Para a gente conseguir enxergar melhor onde estão as nossas perdas, tá? Porque o IROG ele vai te dar o seguinte: meu índice é 50%, minha eficiência é de 50%, minha eficiência é de 60%. Tá, mas por que é 60%? Da onde vem esse 60%? Né? Então a gente divide ele, desmembra ele nessas três partes aqui, né? E aí a gente consegue começar a identificar onde é que está o problema, onde é que estão as deficiências. Tá? Então é basicamente isso aqui, ó, né? Então quando a gente está falando de eficiência TIP, né, ou aquele com tempo calendário, né, é o tempo total disponível, né? É o tempo total disponível. O OEE, né, é o tempo programado, né, que é o tempo programado e as paradas programadas, né? Menos as paradas programadas, né? Então o índice 1, né, aquele primeiro índice aqui, né, então é o tempo, né, é o tempo programado menos as paradas não programadas, né, o tempo programado menos as paradas não programadas divididos pelo tempo programado. Então vai me dar o tempo real, né? Na verdade a gente subtrai isso e eu tenho o tempo real de operação, né? Mas basicamente, fazendo a conta, né, esse aqui é o índice 1, né? É o tempo que tu programou, né? Na verdade, tu tem um tempo real de operação, né? E tu tem as tuas paradas não programadas. Então, o que diminui esse índice aqui, né? O que diminui é as paradas não programadas, né? Ou seja, quebra da máquina, quebra da ferramenta, vou no banheiro e não voltei mais, né? Problemas de layout, de organização do posto de trabalho, por exemplo, né? Então, tudo isso geram paradas que não foram programadas, que não é manutenção preventiva, que não é paradas para almoço, né? Não é paradas para descanso programadas, né? Então, são paradas que a tua produção teve, que tu não programou, que não era para ter parado, né? Mas que acontece, né? Mas o que tu tem que fazer é diminuir elas ao máximo, né? Temos um tempo então real de operação, né? A queda de desempenho, aquilo que eu estava falando, o índice 2 então é uma queda de velocidade, é uma queda de rendimento operacional por algum motivo, né? Então essa queda de rendimento, né, vai diminuir mais ainda esse tempo real de operação para o tempo real de operação efetivo, né? Então esse índice 2 aqui, ele está associado a esse cara aqui, né? A queda de desempenho da tua máquina ou do teu setor, tá? E o índice 3, né? Então tu tem o tempo real de operação efetivo, né? E aí tu tem o tempo, né, que tu perdeu porque tu trabalhou, ou achou que trabalhou, mas fez uma operação matou a peça, por exemplo, né? A peça não está conforme a qualidade necessária ou tu teve que fazer um retrabalho, né? Então tu trabalhou, efetivamente tu trabalhou, mas só que tu teve perdas de qualidade, né? Então refere-se a esse índice 3, e aí tu vai ter o tempo real, né? O tempo de agregação de valor, que é esse aqui, né? E que é quem a TIP e a OEE está se referindo, né? É esse índice aqui, né? Esse índice aqui. Então é o que? É esse tempo aqui divididos por esse tempo programado aqui, se for um recurso não gargalo, ou por esse tempo aqui, se for um recurso gargalo, né? Então isso aqui, ó, esse tempo aqui é o TIP, né? É a relação entre esse tempo aqui e esse tempo aqui, ou esse tempo aqui, se for gargalo ou não, tá? Então o que acontece? Na medida que tu conhece esses índices aqui, já que o IROG vai ser também uma multiplicação desses índices, tu consegue saber o índice 1, tá ok, tá dentro de níveis ok. O índice 2, não, o índice 2 está
dentro de está num nível muito baixo, né? Está baixando o meu índice, meu IROG global, né? Então está acontecendo alguma coisa aqui, né? Ou se eu estou tendo problemas de qualidade, né? Então é isso que ele vai me dizer. Tá. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de aplicação, tá? Temos aqui uma indústria de alimentos que produz alguma coisa que eu não sei o que é. Tá? Mas o que ela tabelou aqui, né? Ela tabelou dias da semana, tá? Tabelou de segunda, quinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, monitorou por 8 dias uma máquina, uma só máquina, para fazer um estudo, né? Olharam lá, cara, a gente precisa ver como é que está essa máquina aqui, o pessoal resolveu que tinha que ver como é que estava uma máquina. Né? Isso aqui é um estudo acadêmico, né? Então escolheram uma máquina para avaliar. Né? Então ela levantou quais eram as paradas programadas, né? Aí fez manutenção preventiva, descanso, sem programação de produção, ou seja, não tinha programação para aquele dia. Tá? Então cada dia ela anotou esses tempos aqui, né? Anotou esses tempos, né? E fez um total aqui, né? Então tempo total, né, de paradas nesse período de 8 dias, né, paradas programadas, né, esse período aqui, né. Paradas não programadas, aí estava alguém lá, ou o próprio operador, que é o ideal, né, ou ela mesma, né, ou essa pessoa mesmo, né, estava lá apontando por que o cara parou, né, por que a máquina parou. Né. Bom, ela parou porque faltou produto, algum tipo de produto para ela seguir operando, faltou produto, um bom tempo aqui. Né? Limpeza, paradas para limpeza que não estavam programadas. Tu pode até ter uma parada de limpeza, né? Mas como de forma programada, né? Aqui ela inseriu como não programada, né? Manutenção mecânica, né? Outros, regulagem, não sei o que, vários outros fatores que ela identificou aqui, né? Troca de bobina. Então ela identificou paradas que não estavam programadas, né? E aí fez um somatório total aqui, né? Então ela tem um tempo total, né? Tempo disponível total menos as paradas programadas, né? Então esse é o tempo total da disponibilidade dessa máquina, né? Considerando ali, sei lá, 8 horas de trabalho por dia. Só um minutinho, pessoal. Tá. Então ela tem aqui um tempo total de paradas não programadas, um tempo total que seriam, por exemplo, 8 horas diárias, né? 8 horas diárias, né? E ela transformou isso aqui em minutos, né? Isso é o tempo total disponível, né? Porque é a jornada de trabalho, né? E aqui o tempo com as paradas, aqui é o tempo disponível, né? Que é o tempo total menos as paradas programadas, aqui as paradas não programadas, né? E o tempo real de operação, que na verdade é uma subtração desses tempos aqui, né? Produção em unidades, isso aqui não nos interessa agora, e aí ela conseguiu através disso calcular o TIP, o OEE, né? E os índices N1, N2, N3 é os Mi1, Mi2, Mi3 ali, né? E ela conseguiu identificar, né? Ela conseguiu através daqueles cálculos, né? Fazer identificar essas diariamente. Então ela chegou aqui, num índice, digamos que essa fosse um equipamento gargalo, né? Ela chegou num índice de eficiência de 34%, né? No caso, considerando o tempo disponível, né? Esse tempo aqui, o tempo disponível total menos as paradas programadas, né? Ela chegou num índice OEE de 41%, né? Quer dizer o quê? Uma eficiência de 41% é muito pouco, né? Eu até não coloquei aqui, mas os índices aceitáveis de OE, né? Índices consideráveis mínimos, né? É em torno de 65%, né? 65% são níveis aceitáveis, mas estão propensos a melhorias.
índices lá acima dos 75%, 80%, já são índices altos, né? Padrão Japão, entendeu? Então o que acontece? Tu já não tem muita alternativa de melhora desses eficientes. Então nesses equipamentos, se ele é um gargalo, né? Se esse equipamento é um gargalo e ele está trabalhando com eficiências, um IROG lá em cima, né? De 80%, 75%, 80%, a gente não tem muito por onde melhorar. Então quer dizer o que? Aí tu levanta a hipótese de comprar um equipamento novo, né? Uma alternativa desse tipo de investimento, né? Mas se tu está identificando um OEE e um chip aqui de 40% de média aqui, vamos colocar assim, não tem por que tu levantar a hipótese de comprar um equipamento. Tu tem que melhorar a eficiência dentro da fábrica, né? Então, e isso que o índice está te dizendo, né? E aí quando tu divide esse OEE ou o chip, né, depende da abordagem, né, naquelas três componentes, Mi1, Mi2 e Mi3, então tu identifica, bom, problemas de qualidade, que é o 3, não é, né? Eu tenho um problema operacional e eu tenho um problema de rendimento aqui, ó. Nesses dois aqui eu tenho problemas, é aqui que eu posso melhorar, né? E aí entra uma investigação de por que está acontecendo isso nesses índices aqui, né? Ou seja, esse aqui é o tempo operacional, ou seja, tá referido, né, se refere, né, se a gente voltar aqui, se refere ao tempo total disponível menos o tempo das paradas não programadas, né? É isso que ele essas paradas aqui são não programadas. Ou seja, por que eu estou tendo tanta parada não programada, né? Aí tu vai o que está acontecendo? Falta de produto? Por quê, né? E aí tu começa a fazer, porque... E aí tem a técnica dos 5 porquês, né? Que a gente vai ver depois. Então, é esse o objetivo do IROG, né? De tu decompor ele em partes, né? E buscar identificar onde é que estão esses problemas, né? E aí tu se utiliza de planos de ação, tá? Se utiliza de planos de ação, se reúne com a equipe que tem que ser reunida, gerente, supervisor de fábrica, sei lá, quem for, a parte interessada, né? Então, começam a aplicar um 5W, 1H, né? 1, 2, 3, 4, 5W, 1H, né? O que é a falta de produto para embalagem, né? Aqui, ó, falta de produto. Esse cara aqui está nos impactando, é o que mais impacta, né? Falta de produto, o que é? Falta de produto, tá? Por quê? Por que falta produto? Tempo de espera para que os tapetes cereais sejam... tá, ele deu uma justificativa aqui de por que está acontecendo a falta de produto, né? Quem é o responsável? Gerência de produção. Quando que tem que ser efetivada essa melhoria? Imediato, né? Onde? No equipamento tal lá, o equipamento SIG, né? E como, né? E aí ele sugere aqui um plano de ação, né? Sugere como é que nós vamos fazer isso aí, né? Aí depois os outros itens, manutenção mecânica, né? Manutenção mecânica foi outro item também impactante nas nossas paradas não programadas, né? Aí ele vai fazer essa série de questionamentos aqui, como que nós vamos fazer essa melhoria, né? E a questão dos porquês, né? Tu imagina o seguinte, a minha máquina lá que faz corte de matéria-prima, eu recebo a matéria-prima na minha máquina, na minha guilhotina de corte, né? E não tá andando, né? Mas por que ela não tá com bom eficiente? Não, tá faltando matéria-prima. Mas por que tá faltando matéria-prima? Porque o fornecedor não entregou. Mas por que o fornecedor não entregou? Porque o caminhão quebrou na estrada. Mas por que o caminhão quebrou na estrada? Porque quebrou, porque não teve manutenção. Tu entende? Então tu vai fazendo perguntas por quê, até chegar na raiz do problema. Que o teu fornecedor, não faz manutenção preventiva nos caminhões dele. E aí tu vai ligar pro cara, meu jovem, o que está acontecendo que teus caminhões estão quebrando e estão me deixando na mão? Entende? Então o problema não estaria ali onde aconteceu aquele problema. Ele tem uma raiz, né? Então, por que aconteceu? Por quê? Então a técnica dos 5 porquês, né? Tu pergunta por quê 5 vezes.
Na quinta vez, provavelmente, tu vai chegar na raiz, ou até antes, né? Então, a partir do... Aqui, ó, então, esses eram... Quando ela começou, essa pessoa começou a fazer a avaliação, né? Os índices, ó, os IROGs, né? O IROG, né? Considerando ele ser gargalo ou não, né? A gente não... Né? O IROG e a decomposição do IROG, né? No 1, 2 e 3. Né? A partir daquele plano de ação, lá 1, 2, 3, 4, no quinto mês, né? Ela já teve, olha, já está chegando aí num OAE de 62%, já está chegando próximo aí de um nível aceitável, né? Ela conseguiu melhorar esses níveis, ó, os tempos de paradas não programadas, né? Esse outro índice aqui de rendimento operacional melhorou bastante também e o índice de qualidade se manteve, né? Então quer dizer o que? Tu conseguiu melhorar o teu índice de rendimento operacional de 62%. Beleza. Ok, então agora nós vamos fazer nova análise, né? Por que está em 62%? Não estamos contentes com isso, né? Vamos analisar de novo. E é assim que vai indo, né? Se tu chegou num nível que tu considera bom, né? Ou que se tu, a partir desse nível aqui, tu identificou outra máquina com gargalo, bom, agora nós vamos naquela máquina. O que está acontecendo naquela máquina? E assim tu vai ficar a vida inteira indo atrás de problema, atrás de gargalo, né? E resolvendo problemas de gargalo. Outra forma de tu também de tu relacionar as 7 perdas de produção que a gente apresentou aquele trabalho, né? Então esses índices, né? A decomposição dos 3 índices, né? E classificar eles, né? A partir das 7 perdas, né? Essa é uma outra forma de apresentação também. Isso é uma condição de uma máquina, né? Uma máquina só, né? Uma avaliação simples. Mas tu imagina uma empresa de grande porte, com digamos nesse caso aqui, né? Uma unidade de negócio, uma empresa, né? Do ramo metal mecânico, com demanda mensal, ele vai ter uma demanda mensal de 550 mil peças, né? Então olha a complexidade, 550 mil peças, com aproximadamente 82 diferentes itens, né? Part numbers, né? Ou itens de produção, né? 550 mil peças com 82 itens diferentes, né? São utilizados 44 diferentes grupos de máquinas, né? 44 diferentes grupos de máquinas, totalizando 54 equipamentos ou postos de trabalho. Então olha a complexidade, né? De acordo com roteiros de fabricação, cada item passa em média por 15 recursos, ou seja, em média cada tipo de peça vai passar por 15 recursos, né? Ou 15 equipamentos, ou 15 postos de trabalho, né? Então está aqui, né? Então os itens, aí ele fez uns 3 pontinhos aqui, pulou para o 82, item 82, né? N82, né? E a demanda desse item, né? Então algo extremamente complexo, né? Então o que ele conseguiu? Então a partir dessa tabela, né, e a partir da coleta de dados, né, e aí tem que ter um sistema de coleta de dados muito eficiente, né, ele conseguiu determinar IROGs, e a partir daqueles cálculos que a gente fez a aula passada, né, de capacidade de demanda, né, a gente conseguiu chegar em deficiências, né? Por exemplo, tu tem uma demanda e tu tem uma capacidade, olha aqui, ó. Então através do índice de eficiência, né, o que aconteceu? Tu identificou uma capacidade. Eu tenho uma capacidade nessa máquina aqui, recurso 1, né? Eu tenho uma capacidade, 74 horas, né? 74 horas. E eu tenho uma demanda de 180 horas. Né? Então eu estou devendo, né? É um gargalo. Outro gargalo, outro gargalo, outro gargalo. Eu identifiquei 4 gargalos aqui, na verdade. Então qual é a prioritário? É esse aqui, né? Então para o recurso 30, eu botei 39, mas é por 38, né? Ele identificou fez um gráfico de Pareto aqui, né? São na verdade falta de material, falta de tempo de setup, né? Manutenção de máquinas, né? Então ele identificou as principais problemáticas a partir de um gráfico de Pareto, né? E
vai atacar provavelmente nessas 3 primeiras aqui ou nessas 2 primeiras, né? Depende da estratégia ali que tu vai adotar, mas provavelmente nessas 2 primeiras tu já teria uma boa aumento aqui de índice de IROG, né? E provavelmente conseguiria reduzir isso aqui, né? Ou te levar à conclusão de que tu tem que comprar uma máquina melhor, uma máquina com mais capacidade. Entendido? Muita informação, indício de uso. Ah, não. Não acredito que eu caí. Pô, não acredito que eu caí, galera. Pá. Cara, não acredito. Falei tudo isso. Onde é que eu parei? Vocês pararam de me ouvir? Hein? Onde é que vocês pararam de me ouvir? Faz pouco que tu caiu, professor. Não ficou 1 minuto, quase nem 2 minutos caído. Tá, pô. É que eu não Mas sei. a parte já tinha explicado. Eu não vejo se eu caí ou não, cara. Esse é o problema. Tu não consegue ver a gente, né? Isso. Eu abro a tela do computador aqui, a tela do Mas PowerPoint, não vejo mais nada. Tá, tô compartilhando tela? Não, vou compartilhar aqui rapidinho. Vocês viram essa aqui, essa slide? Alô? Acho que o senhor estava mais ou menos nesse slide. Sim. Ou no de baixo, eu acho. Tava no próximo, acho. Tava no próximo. Tava mostrando esse Esse aí. Esse. Esse aí. Tá, então o que eu estava falando, né, é que a gente encontra aqui, né, a partir do IROG, né, e da capacidade das máquinas, né, e da demanda a gente consegue identificar, né, e através desse a gente consegue fazer um cálculo aqui, né. Na aula passada a gente fez isso, vocês podem ter um vídeo lá, né, deixei no AVA um vídeo para quem não acompanhou, né? Mas a gente consegue verificar o seguinte, que a demanda é 180 e a capacidade, né? A demanda, isso aqui é a demanda, né? Um dado que a gente tem, né? Para esse recurso aqui, né? E que a gente tem é o cálculo de capacidade, né? Então a gente tem um déficit aqui de 106 horas, né? A gente tem uma capacidade e uma demanda, né? E temos 4 gargalos aqui identificados, né? De todos os recursos a gente identificou 4 gargalos, né? Esse aqui é a prioridade, então, né? Então esse recurso aqui, a partir de um gráfico de Pareto, né? A gente consegue identificar, né? Falta de material, né? 46% desses tempos de parada não programada, né? Tempo de setup, né? 34%. Manutenção de máquinas, enfim, tem a partir de um gráfico de Pareto tu consegue fazer um levantamento, né, de quais são. Então provavelmente vai atacar nessas 2 primeiras ou nessas 3 primeiras aqui a melhoria desse cara aqui, né, desse recurso 38 que tem. E aí a gente vê o seguinte, ó, só que ele está com um déficit de 339 horas mês, né, ele está com déficit, só que ele está com uma eficiência de 81%.
né? Ele está trabalhando no talo, né? Então o que é isso, né? Então essa é uma típica máquina que está em condições de ser trocada, né? Que pode entrar num estudo aí de viabilidade de investimento, né? Agora tu pegar essa aqui, ó, essa máquina aqui, o recurso 9, ela está com um índice IROG de 46%, né? Não pode pensar na hipótese de querer comprar uma máquina, né? Tu tem que melhorar esse índice aqui primeiro, né? Assim como esse outro gargalo aqui, né? Ou esse outro gargalo aqui, né? Hora extra, né? Bota a gente para trabalhar hora extra, amplia o turno dessa máquina, né? Enfim, alguma alternativa interna é interessante encontrar. Não sei se deu para entender o que eu estou falando, tá? É um pouco rápido, mas... E aí eu acho esse assunto muito interessante, tá? Porque ele trata justamente de uma questão administrativa da produção, né? No que a gente é bom, né? E aí, voltando numa coisa que eu queria falar com vocês, naquele exemplo que a gente usou na aula passada, né? Tem um bonequinho aqui, né, num posto de trabalho, onde o posto 1 tem um tempo de processamento de 2 minutos, né? Ou seja, na verdade 2 minutos por peça, né? Essa é a unidade, né? Um TP, né? Uma taxa de processamento, uma taxa de processamento de 2 minutos por peça. Esse posto 2 aqui, ou máquina 2, 2 minutos por peça, o 3, 3 minutos por peça, e o 4, 2 minutos por peça. Esse aqui é o gargalo, né? Então, a partir do gargalo, né, eu consigo determinar a minha taxa, né? A minha taxa, 3 minutos por peça, vezes a minha demanda é 100 peças, né? A minha quantidade de peças produzidas é 100, então, divididos pelo meu tempo disponível, que é um gargalo, é todo o meu tempo calendário, tá? Então ele me deu um índice de 62%. Muito bem, só que ele está me dizendo aqui, ó, esse dado aqui, ó, é interessante, 3 minutos por peça. Como é que ele sabe esse dado, né? Que é 3 minutos por peça? Agora tu te coloca no chão de fábrica, está na frente de um torno CNC que seja, né? Ou de uma fresa CNC de 3 eixos, né? Ou de um centro de usinagem, né? Está na frente de uma máquina desse tipo. Como é que eu sei a taxa de operação dela? Pergunto para vocês. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui com os engenheiros de produção, né? O engenheiro de produção, ele sabe que, pô, é 3 minutos por peça, né? Quer dizer, até saberia, né? Mas assim, de certa forma, tem uma informação facilitada aqui, né? Uma taxa de processamento facilitada. Mas como é que a gente sabe essa taxa, né? Como é que a gente sabe isso? E igual, né, lá nos coeficientes, se a gente decompor o IROG, também a gente vai precisar saber, né, por que a gente está considerando um tempo de operação X, né? Como é que a gente sabe isso? Está na frente de um torno CNC, né, falando de usinagem. Como é que tu sabe qual é a taxa de produção desse torno? Alguém tem alguma ideia? Alguém poderia arriscar um palpite? Não dá para pegar o quanto ela demorou para produzir pelo que ela produziu de peça? Dá. Uhum. Dá para fazer isso? Só que é o seguinte, né? Mas e como é que tu determinou isso, né?
Como é que tu... Aí, a questão que eu quero chegar é a seguinte, ó. Como é que tu determina essa taxa? Isso já é algo da fábrica andando, né? A máquina já está rodando. O que eu calculei? Bom, quantas peças ela produziu, quanto tempo ela levou para produzir, né? Aí, mas aqui a máquina já está andando, né? Mas antes da máquina andar, né? Ou no planejamento da coisa, né? Como é que eu determino isso? Não sei se vocês, todos aqui já estudaram usinagem? Já passaram pela disciplina de usinagem? Não, eu tô fazendo agora. Fazendo. É. Em algum momento da disciplina de usinagem, vocês estão... E como é que está dividida a disciplina de usinagem? Como é que ela está sendo ministrada? No meu tempo era assim, era 5 aulas por semana, né? Era 3 aulas teóricas e 2 aulas práticas. Como é que está hoje? São 2 aulas, uma vez por semana e só teoria. E aulas práticas só se tu for para uma optativa, por exemplo. Que daí é fabricação experimental. Eles dividiram a parte de usinagem e fabricação experimental, pelo que o professor falou esses dias. Sim. Vai chegar em algum ponto da disciplina de usinagem que vocês vão aprender a definir velocidades ótimas de usinagem, né? A partir de uma série de estudos dentro da usinagem, né? De parâmetros de usinagem, né? A gente vai conseguir calcular e definir parâmetros ótimos de usinagem. E esses parâmetros ótimos vão definir ou vão estimar, na verdade, essa taxa de produção aqui, a partir desses parâmetros ótimos de usinagem, que envolve velocidade de corte, velocidade de corte, velocidade de avanço, profundidade de corte, que mais? Velocidade de corte, velocidade de avanço, profundidade de corte, material da peça, material da ferramenta e por aí vai. E essas 5 eu acho. A partir daí, define-se parâmetros ótimos de usinagem. Melhor custo-benefício disso. Porque não adianta tu jogar no talo da máquina, só que a tua ferramenta está se desgastando muito rápido. E a tua ferramenta é cara, né? Então tu tem um custo. Eu estou produzindo um monte, mas tá acontecendo que eu tenho que tá trocando muito seguido de ferramenta e a ferramenta é cara, né? O custo unitário da ferramenta é caro. Então esse custo de muita altíssima velocidade de corte, né? Altíssima produtividade, né? Pode me dar um tiro no pé. Então tu tem um parâmetro ótimo aí, né? Uma regulagem ótima que depende do material da peça, do material da ferramenta e dos parâmetros que tu está usando. É um parâmetro, é uma análise multifatorial aí, tá? Então é a partir daí. E quem faz isso com maestria, ou deveria fazer, é o engenheiro mecânico, né? O engenheiro de produção, ele até tem, vê lá numa disciplina de manufatura, né? Manufatura mecânica. Aí tem lá usinagem. O que é usinagem? Usinagem é isso, não é aquilo. Calcula a velocidade de corte para uma determinada material, né? Coisinha, né? Nós, teoricamente, teríamos que ver, né, algo bem mais aprofundado, né? Esse é o nosso diferencial, né? Conhecer o processo, né, a fundo, né, e saber determinar essas coisas, né? O engenheiro de produção normalmente trabalha com esses dados aqui, né, meio prontos e tal, né? Ele tem dificuldades de compreender o íntimo da produção, né? Nós, teoricamente, não deveríamos ter dificuldade. Então é essa a ideia que eu queria colocar para vocês. Então, e aí a gente estava falando de setup, né? Uma das fontes de perdas aqui, né? Voltando aqui no slide anterior aqui, né? Lá embaixo. Uma das problemáticas do cara aqui, ó, é o tempo de setup,
nessa máquina aqui. Né? E o que é isso, setup? Né? Que é algo bastante crítico, né? Dentro das operações aí de manufatura. Né? O setup, né? E aí a gente vai entrar no conceito de troca rápida de ferramenta. O setup ele tem um conceito que é basicamente toda a preparação de máquina, né, que tu precisa entre um lote e outro lote, ou uma peça e outra peça. Né? Por exemplo, se tu usinou uma peça, tá? Se tu usinou uma peça, até chegar a outra peça, talvez tu tenha que fazer algum tipo de operação de setup, algum tipo de preparo da tua máquina. Por exemplo, limpar a tua máquina, limpar, lubrificar barramento, enfim, alguma coisa do tipo. Tá? Ou entre lotes, né? Uma máquina automática, né? Depois que tu acaba um lote de peças de um determinado tipo de peças, né? Entra outro lote de outro tipo de peça, então tu vai ter que preparar toda a tua máquina para receber aquele tipo de peça. Por exemplo, um exemplo clássico, né? É um de estampagem, né? Estampagem de portas automotivas, por exemplo. Né? Uma porta, né? É uma chapa metálica lisa que vai ser colocada numa estampa, né? Numa estamparia, né? Numa máquina de estampagem, né? Em cima de uma forma que a gente chama de matriz, né? E vai vir um punção e vai, né? Pressionar a chapa contra a matriz. E a chapa vai ficar no formato daquela forma ali, né, daquela matriz. Né? Só que tu imagina o seguinte, né? Não sei se vocês já estudaram isso, né? Matrizes, né? É algo que, primeiro, né? Se tu olhar a chapa, bom, uma chapa fininha e tal, mas a matriz para receber aquela chapa é algo, imagina uma porta de carro, né? Ela tem 1,5 m por 1,5 m, né? De área, né? De dimensões, né? 1,5 m por 1,5 m, né? Mais ou menos, assim, a grosso modo. Né? Então, e a tua matriz ela tem que ser robusta o suficiente, de um material de alta liga, né? Duro o suficiente para não sofrer nenhum tipo de deformação, afinal de contas vai vir um punção e vai dar uma pancada ali, né? Então é um bloco, né? Essa matriz é um bloco metálico extremamente pesado, né? Complexo de manusear, né? Não é assim pegar e tirar, né? Então exige uma técnica de troca de matriz. Então, trocou o modelo de carro, tem que trocar minha porta, então tu tem que fazer uma troca de matrizes, né? Ou seja, e aí é que se refere, né? Que a melhoria no setup, né, se dá principalmente a troca rápida de ferramentas e matrizes. Então, qual é o fundamental? É tu trocar o mais rapidamente essas matrizes, né? Só que em condições mais, em tempos mais antigos, essas trocas, por exemplo, e não só em tempos antigos, né, até hoje, né, essas trocas podem levar um dia inteiro. E não é só trocar a matriz também, tu tem que fazer todo um sistema de ajuste, fazer alguns ensaios, fazer algumas peças para ver se ela está ok, né? Então tu tem aí o que tu tem então? Qual é o processo, né? Então a última peça, né? Última peça do último lote, por exemplo, tá? Trocou o lote, setup, tens que fazer o setup. Depois que tu fez o setup, ou seja, essa preparação da máquina, né, para receber o próximo lote, tu tem que pegar uma amostra, processar uma amostra, inspecionar a amostra, jogar no lixo, né? Caso essa inspeção, tá errado, então ajusta, processa a amostra, inspeciona, tá mal, ajusta, inspeciona, até ficar boa, né? Então processa a amostra, inspeciona, regula, processa a amostra, inspeciona, regula, processa a amostra, inspeciona, regula, até ela tá na que é, né? No quesito qualidade dimensional, enfim, né? No que tiver que ser, quesitos de qualidade. Então isso tu pode perder o dia inteiro numa troca de matriz, né? Por exemplo, né?
E a proposta, então, da troca rápida de ferramentas é tu fazer uma análise criteriosa disso, né? E que faça o seguinte: última peça boa, setup e processa, né? Ou seja, eliminar essas amostragens aqui, ou seja, tu tem que fazer alguma coisa para que eu coloque a minha matriz ali e ela já caia na feição e deu, entendeu? Sem precisar fazer amostras, inspeções, regula, né? Ajusta, amostra de novo, né? Então tu tem que pegar a tua matriz, tirar a matriz e posicionar a outra e deu, né? Largar as mãos e apertar o botão, né? Então é isso que tu tem que fazer, né? E é isso que o sistema Toyota, o Shigeo Shingo, né, começou a bater em cima, né? Então as etapas básicas, né, é isso que a gente estava conversando, né? Então lá tu vai precisar fazer medições, ajustes, calibrações, centragens, alinhamentos, ajustes finos, medições de temperatura, pressão, vazão, né, toda a máquina de uma maneira geral, toda uma avaliação da máquina, né, e aí sim, né, processar. Então, dentro da operação de setup, né, o ato de fazer o setup, a operação setup, a proporção dela é preparação e ajustes, verificação de matéria-prima, né, 30%, montagem e desmontagem da ferramenta, 5%, ou seja, o ato de tirar e colocar a ferramenta, a matriz, é 5%. Né, centragem, dimensionamentos, ajustes, 15%. E olha aqui, ó, testes para início de produção, 50%. Então, tu está testando para iniciar a produção 50% do teu tempo. Tá? Aqui é um estudo de caso que o Shigeo Shingo faz, né, numa empresa, onde ele tem setup, né, as operações de setup, operação principal, que a gente já viu, margens de folga. Né? Então, olha aqui, ó, setup, 47%. Né? Margem, as folgas, né, higiene e cansaço, ok. Folgas na operação e operações, aqui, ó, folgas entre operações, 14%. Né? Operação auxiliar, 24%. Que operação auxiliar? Aí tu já começa, né? O que é isso? Né? Mas aqui, ó, setup, 47%. Né? E a operação essencial, né? A operação essencial, que é o que realmente agrega valor, que é, por exemplo, no caso de usinagem, é cortar, né? O ato da máquina usinar, né? As operações auxiliares são alimenta e desalimenta a máquina, por exemplo, né? Mas aqui, ó, nesse caso, nesse estudo de caso que ele fez, 3% só agregavam valor ao produto, né? O resto era perda, né? Então é algo bastante, o setup, né, é algo bastante crítico, né, dentro das fábricas. E aí o Shigeo Shingo, né, propõe lá no sistema Toyota de produção, ele e o Ono, né, propõe melhorias no setup. Tanto que é um dos focos do sistema Toyota de produção é o setup. Né. E aí a forma que ele analisa, né, é tu dividir o setup em externo e setup interno. Né. O setup externo são operações em que tu pode fazer com a máquina funcionando. Né? Por exemplo, enquanto a máquina está trabalhando automaticamente, né, e aí entra também o conceito de automação, né, é aquilo que tu transfere para a máquina alguma inteligência para ela operar e tu está fazendo outra coisa, né? Ou tu está alimentando outra máquina, ou tu está buscando mais matéria-prima, ou tu está fazendo uma outra coisa. Né? Então é o índice, depois aquilo que a gente viu de índice de multifuncionalidade. Né? Mas então esse é o setup externo, é aquilo que tu pode fazer com a máquina funcionando, né? E o setup interno é aquilo que tu pode fazer com a máquina necessariamente parada, né? Então tem coisas que tu pode, dentro do setup, que tu só pode fazer com a máquina parada. Por exemplo, trocar a matriz, eu só posso fazer com ela parada, né? Não posso meter as mãos. Né? Então ele propõe uma metodologia, né, que é de separar primeiro, né, fazer uma análise do setup, dos movimentos ali, das questões, né, e separar isso, né, de operações internas e externas, né, ou seja, ações que requerem inevitavelmente que a máquina esteja parada, né, interna, e ações que podem ser executadas enquanto a máquina está operando. Então tu separa isso, né.
tu faz uma lista de coisas, né? Dessas coisas, tudo que se faz em setup, tudo que é necessário fazer, a máquina precisa estar parada, né? Quais desses itens a máquina tem que estar parada e quais desses itens a máquina tem que estar funcionando, né? Tu vai analisar e perceber que tudo não, ou muitas coisas podem ser transferidas de interna para externa, ou seja, vários desses itens que são trabalhados com a máquina parada podem ser trabalhados com a máquina operando, né? Então tu transfere alguns itens, né, de interno para externo, então tu faz essa segregação, né? Tu faz essa separação, né? E elimine os ajustes, aqueles ajustes, né, o máximo possível, né? Eliminar aqueles processos de ajuste, teste, amostra, faz, não sei o que, né? Então isso tem que reduzir ou eliminar o máximo possível, né? Então aqui ele faz uma abordagem aqui exatamente desses estágios que a gente está falando, né? Um estágio preliminar, tu não há distinção entre setup interno e externo, tá? Esses quadriculados aqui se referem a setup interno e esses em branco setup externo. Então no primeiro estágio não há nenhuma distinção, né? E aqui é uma linha que vai separar, né, interno de externo, né? Então o primeiro estágio, né, é a separação entre os itens de setup interno e externo, né? Então tu vai separar o que é setup externo e o que é setup interno, né? O segundo estágio então é converter tudo que puder em setup interno para setup externo, ou seja, converter tudo que eu posso para itens que eu possa fazer com a máquina trabalhando, né? Então eu já reduzi, né? Então o que aconteceu? Eu já reduzi as minhas tarefas, eu consigo reduzir as minhas tarefas com a máquina parada, né? Então eu aumentei as minhas tarefas com a máquina funcionando, ganhei produtividade, né? E aí o estágio 3 é simplificação de todos os aspectos, por exemplo, a simplificação dos ajustes, né? Por exemplo, gabaritos, né? Trabalhar com gabaritos, né? Esperas, né? Por exemplo, bom, eu vou chegar com a minha matriz e vou acoplar ela entre umas esperas pré-determinadas e ela vai encaixar ali, eu não vou precisar mais mexer, porque eu sei que naquele encaixe ali que eu já deixei, aquelas esperas, né, ela vai estar na feição certa, né, por exemplo, né. Algumas outras estratégias que depois a gente pode discutir melhor, mas hoje não vai dar tempo, né. Então é a simplificação dos aspectos, né, de tu simplificar as questões ou tentar minimizar ou eliminar os ajustes, né. Então tu chega numa condição de, em vez de tu levar horas de setup, a meta é chegar em setups abaixo de 10 minutos, né? Essa é a meta, que é o que o Geoshingo propõe, né? Metas single, esqueci o nome, deixa eu ver aqui. Ele se refere ou troca de ferramentas em um único toque, né? Ou seja, trocas rápidas de ferramentas, né? Com um único toque, ou abaixo de 10 minutos de operação. Então isso são análises de setup. Então a gente tem possibilidades de estudo de caso, que não vai dar tempo hoje, né? De analisar melhoras de produtividade a partir de melhorias no setup, né? Justamente fazendo esses passo a passos aqui, né? Fazendo estágio preliminar, né? Analisando estágio preliminar, estágio 1 separando, né? Convertendo tudo que tu puder de interno para externo, né? E depois simplificando, né? Então a partir dessas 4 etapas tu tem um ganho de produtividade grande, né? Então essa é uma forma, por exemplo, de tu melhorar o teu IROG, né? Bom, vou parar por aqui.